Graças e paz, queridos, eu sou David. Eu gravei um panorama do livro de Gênesis de forma geral. Não é um estudo aprofundado, mas é um panorama bíblico do livro de forma geral para que você compreenda um pouco de tudo que foi lido. Algumas pessoas me pediram, eu achei interessante, espero que você goste. Deus te abençoe, fica na paz, a Bíblia toda de 2021. Então vamos lá, o que significa Gênesis? A palavra Gênesis é um termo grego que significa origem ou princípio, o que corresponde de um modo geral ao conteúdo do livro. O termo hebraico é Bereshit, significa no princípio. Nesse livro são narradas as origens do universo, da terra, do gênero humano, as origens dos animais, da formação do mar e em particular também do povo de Israel. Quem escreveu Gênesis? Conforme a tradição judaica, Moisés é apontado como o autor do livro, não só de Gênesis, mas também dos 4 livros que se seguem após o livro de Gênesis, que são Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros juntos, todos esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, que é um termo grego também, ou em hebraico é a Torá. A palavra Torá significa ensinar ou indicar o caminho, enquanto a palavra Pentateuco vem do grego Pentateukos, formado pela palavra penta, que significa 5, mais teucos, que pode se remeter a um vaso, fazendo referência aos estojos que continham os rolos com a escrita. Quantos capítulos tem o livro de Gênesis? A gente viu que são 50 capítulos, mas a gente pode dividir esse livro basicamente em 2 grandes seções. A primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e a segunda seção, óbvio, vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Do capítulo 1 ao 11 é chamada as histórias das origens, ou a história dos primórdios, que inicia, como a gente falou, do relato da criação do mundo, da natureza, dos animais, do homem, da mulher, do casamento e da família. Tudo isso foi relatado dentro da primeira sessão em Gênesis 1 e 2. É interessante a gente frisar aqui que Gênesis ele apresenta as primeiras promessas, as primeiras testemunhas de Deus, os primeiros julgamentos de Deus, as primeiras alianças que Deus fez com o ser humano, apresenta também os primeiros compromissos de Deus com o povo de Israel e apresenta as afirmações quanto à vinda de um Salvador para o mundo. Então, Deus está anunciando Jesus desde o início, inclusive não só a vinda de Jesus, como a volta. Então, Gênesis é um livro essencialmente fundamental para nós. Ali no livro de Gênesis é a base para toda a Bíblia Sagrada. Daí a grande importância de nós termos a consciência da literalidade de Gênesis. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 46, verso 10, diz que Deus anuncia o fim desde o início. Então, muitas citações de Gênesis são feitas pelo próprio Senhor Jesus, como descrito em Mateus, capítulo 24, no verso 37, Jesus disse que a vinda do Filho do Homem, referindo-se ao seu retorno ao mundo, a volta de Jesus, Jesus disse assim que seria como foi nos dias de Noé, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia em que entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus também em Lucas 17, 32, diz, exortando as pessoas para lembrar da mulher de Ló, que ela olhou para trás. Então, Deus está anunciando o fim desde o início. Então, Gênesis é fundamental que nós acreditemos na sua literalidade. Tudo que está descrito ali não são elementos figurativos para ilustrar como foi o início do mundo, mas sim são a verdade dos fatos do que realmente aconteceu. Houve a queda do homem, houve o pecado, houve tudo aquilo, houve o dilúvio, houve todas as histórias das origens aconteceram da sua forma literal. Porque, de outra forma,
nós perderemos toda a base da Bíblia se isso for uma mentira. Do capítulo 3 ao 11, nós podemos ver a consequência daquilo que manchou a história da humanidade. O pecado. O pecado mancha tudo na vida de uma pessoa. E encontra-se igualmente na origem de todos os males da humanidade. Então o pecado tem a sua origem também descrita no livro de Gênesis. Pela desobediência, Adão perde o contato com Deus, a sua habitação no Éden, e herda o jugo do sofrimento. Está lá em Gênesis 3. A sentença vem para a serpente, aqui o diabo. Encontramos, inclusive, nessa sentença dada por Deus, um apontamento para Jesus e a sua igreja. Quando Deus diz para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Nós vemos aí uma pré-figura do que seria o sacrifício de Jesus. Podemos ver também essa mesma pré-figura em Apocalipse 12, com um grande acréscimo, né? Aqui o inimigo surge como uma serpente. Em Apocalipse 12, surge como um grande dragão vermelho. Posterior a isso, a primeira família fica marcada pelo primeiro homicídio, em Gênesis 4. O irmão mata o irmão, Caim mata Abel. E os primeiros indivíduos da raça sucumbem também à morte, a esse processo, em Gênesis 5. A sociedade se corrompe a tal ponto que Deus precisa julgá-la e exterminá-la. A gente vê em Gênesis 6, 7. Deus derrama sobre a terra o dilúvio, sendo assim Noé e os seus, da sua família, apenas saem da arca e já reaparecem os sintomas do pecado novamente. Gênesis 8 e 9. As nações em estado embrionário, ou seja, iniciando sua formação, também não escapam da infecção do mal causada pelo pecado. Diante da primeira manifestação de um orgulho coletivo, em que os homens tentam construir uma torre para que o seu nome seja de fama no mundo, a famosa Torre de Babel, Deus, o Todo-Poderoso, desce e confunde a linguagem e dispersa-os para toda a terra, fazendo assim a origem dos primeiros idiomas relatados na Antiguidade. A segunda parte, do capítulo 12 ao 50, é conhecido como a história dos patriarcas e centra o seu interesse em Abraão, Isaque e Jacó, respectivamente pai, filho e neto, nos quais o povo de Deus tem as suas raízes mais profundas, porque foram pais de muitos filhos, eram chefes de família. Daí o nome Patri, do grego pater, que significa pai, e juntamente a palavra arque, que significa princípio. Estes homens formaram um povo separado, conhecido como os hebreus. Então, a partir do capítulo 12, a história entra em uma nova fase, com a revelação de Deus para Abraão, a quem ele ordena que deixe para trás a sua parentela e a sua terra e migre para uma terra que ele não sabia qual era. Deus pede para que ele saia de sua terra e vá para uma terra que ele iria mostrar no caminho. Deus promete-lhe fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer o seu nome. Está em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. E lhe confirma essa promessa estabelecendo uma aliança, segundo o qual em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O livro de Gênesis destaca que o Senhor não atua de forma arbitrária ao escolher Abraão, mas que a sua eleição faz parte de um plano de salvação que se estende ao mundo inteiro. O que diferenciava Abraão e os demais dos outros povos era a fé no nosso Deus. Abraão foi chamado o pai da fé, como descrito em Romanos 4,11, sendo a nossa régua de medir, pois Abraão nunca viu a Deus, mas o ouviu e obedeceu, reforçando que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir mediante a palavra de Deus. Romanos 10:17. A partir daí, nós vemos uma série de manifestações de Deus
aos patriarcas, aos pais. A gente vê a história de Abraão do capítulo 12 ao capítulo 25, verso 18. Depois do capítulo 25, verso 19, a gente vê a história do filho da promessa, Isaac. Isaac herda de Abraão toda a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão é herdado também para seu filho, o filho da promessa, Isaac. E a gente vê a história de Isaac, vê a história de sua esposa Rebeca e vê a história dos seus 2 filhos. Isso aí do capítulo 25.19 até o capítulo 26.35. A gente vê que Isaac teve 2 filhos gêmeos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó, ou Yaakov, né, em hebraico. Assim, ela foi sendo transmitida de uma geração a outra, de pai para filho, e todos, como Abraão, viveram como estrangeiros, fora do seu lugar de origem. Jacó, por ocasião de um misterioso episódio que teve em Peniel, lá capítulo 32, do versículo 28 ao 30, recebeu o nome de Israel. Deus troca o nome de Jacó, Yaakov, que significava aquele que suplanta, para Israel, que significava aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Esse nome foi usado mais tarde para identificar as 12 tribos, depois o Reino do Norte e finalmente a nação israelita em sua totalidade. Então hoje a nação, o país Israel, tem a sua origem no nome de Jacó, das 12 tribos que posteriormente nasceram dele. Dentre as 12 tribos, 10 eram filhos de Jacó e outras 2 tribos que vieram filhas de José, filho de Jacó, são abençoadas como os próprios filhos de Jacó. Então o nome das tribos são Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Benjamim, Naftali, e a gente tem dos filhos de José que entram nas 12 tribos, que são Manassés e Efraim. Detalhe que cada tribo tem seu símbolo, descrito em Gênesis 49. Por exemplo, o símbolo de Judá é um leão. Sendo Jesus da origem da tribo de Judá, daí deriva o nome descrito em Apocalipse 5:5, como Jesus sendo o leão da tribo de Judá, ou o leão de Judá. A história de José, filho de Jacó, é fascinante. Inspira vários filmes, já inspirou seriados. José é vendido como escravo, é levado ao Egito. Caiu nas graças de Faraó que lá reinava. Faraó elevou o seu posto no governo do país, em Gênesis 41. Essa posição política elevada permitiu ao jovem hebreu trazer para junto de si o seu pai, que com os seus filhos familiares e os seus rebanhos, Gênesis 46, se estabeleceu no delta do Nilo, da região de Gozém, uma terra rica em pastos e apropriada às suas necessidades e ao gênero de vida. Morrendo Jacó, os seus filhos transladaram o corpo a Canaã e o sepultaram num túmulo que Abraão havia comprado. Em Gênesis 43 a gente vê isso, para ali enterrar a sua esposa. Gênesis 23:16, que conta quando Abraão compra essa propriedade. Essa compra do terreno para a sepultura tem no livro de Gênesis um claro sentido simbólico, prefigurando a tomada de posse pelos israelitas de um território onde os patriarcas do povo haviam vivido como estrangeiros em outra época. Então, esse povo que desceu ao Egito, ele começa a se multiplicar. E como Deus é com o povo de Israel, como Deus é com os hebreus, esse povo começa a crescer, a ficar muito poderoso. Então, diz a Bíblia, no próximo livro que a gente vai continuar, o livro de Êxodo, vai contar que
no versículo 7 e 8, esse povo cresceu muito, e depois da morte de José, que foi o grande facilitador para que esse povo viesse, levantou-se um rei, um faraó, que não conhecia José, não sabia de toda a sua história, não tinha aquela afinidade, que tem com o povo hebreu. E esse faraó vai escravizar o povo hebreu, da onde Deus vai levantar um libertador, Moisés. E isso aí é cena para os próximos episódios. Não desista, não desanime de ler, tem muita coisa para Deus nos mostrar ainda. Fica na paz, e vou trazer um panorama bíblico também do livro de Êxodo, ok? Grande abraço, gente!